The Rock is cooking. Acknowledge me. I got 141 2/3 chance of winning at Sacrifice. Yeah! I have to finish the story. Austin 316 says I just whipped your ass. Rest in peace. Goodbye and good night. Ora, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Vamos Falar de Wrestling, aqui na plataforma do Vamos Falar de Fundo. Eu sou o Bruno Tomás, eu sei, parece estranho estar aqui na posição de moderador, parece que escolheram o pior para fazer esta posição, mas é o que temos hoje. Antes de começarmos a apresentar aqui os meus caríssimos painelistas, pedir a vossa ajuda e a vossa contribuição, se puderem, através do Patreon, patreon.com/VFF1. Não esquecer as diferentes modalidades de apoio para nos ajudar a continuarmos a ser um podcast independente de desporto motorizado e não só. Mais informação em vff1.com. Ora bem, para falarmos da penúltima semana, meus senhores, da estrada da WrestleMania, não podia ter aqui um painel melhor. Tenho aqui do meu lado esquerdo a voz de toda esta rede, Sr. Luís Barros. Luís, seja bem-vindo. Boa noite a todos. É assim, eu quero admitir, isto já agora foi uma prevenção para o caso de eu ter problemas técnicos, como na semana passada. Mas, Bruno, bom trabalho. Obrigado. Obrigado. Tiveste muito bem, sim senhor. Fiquei já com o elogio guardado assim deste episódio, depois podemos bater do resto do episódio. Boa noite a todos, então sendo assim. E do meu lado direito, alguém que normalmente está já aconteceu várias vezes nesta rede, presentear-nos com a sua voz para comentar basquetebol. Desta vez vamos contar com ele para falar de promos da Charlotte. Senhor Gonçalo, como está? Olá, se for para falar de promos da Charlotte, eu vou já embora, mas de resto podem contar comigo. Olá, é verdade, tradicionalmente é sempre falar de basquetebol, de NBA, mas hoje decidi vir aqui dar um saltinho, dar aqui uma ajuda ao Bruno, que estava aqui a necessitar, e como tal, como bom camarada que sou, não aquele tipo de camarada do Partido Comunista, mas cá estamos e vamos falar da Lilica nessas do wrestling e daquela promo que ela teve com a Tiffany. É assim, vamos ser honestos, aquilo era uma cena que é uma experiência que tem que ser partilhada, que é para não causar danos mentais. Portanto, eu acho que isto é importante estarmos aqui 3 pessoas, porque só 2 eu acho que não aguentavam psicologicamente. E atenção, vamos falar se calhar da única decisão, vamos falar deste ano, que é as respostas e as promos da Charlotte, que faz parecer que o Nico Harrison seja minimamente decente ao nível mental. Ora bem, já temos aqui o nosso... Não digas isso, que o homem esta semana deve estar perto de cortar os pulsos. É verdade. Mas mais... Ainda tentaram pôr o homem a chorar, deixá-lo desconcertado e pum, toma. Temos o nosso podcast Vamos Falar da NBA, também disponível na Bola TV. O nosso chat já está a bombar. Temos aqui o grande líder João Salviano a dar-nos as boas noites com Undertaker Forever. Isso não podemos esquecer. O Pedro Espinho também a dar-nos aqui as buenas noites, e não faltou Matosinhos para a referência estar completa. Já o Carvalho, já com medo do que possa acontecer neste podcast, a evidenciar: o Bruno é moderador. E tendo em conta que é o primeiro pay-per-view da AEW, cujo final eu vou dizer que o Sr. U Carvalho achou pior que eu, acho que estamos aqui a melhor pessoa para moderar este debate filosófico sobre wrestling. Já o Kiko quis perguntar aqui ao nosso camarada Luís se já sabe o que é um Kiko. Já sei o que é um Kiko.
fui esclarecido no outro dia de uma forma bastante clara. Eu Portanto, sim. calculo que preferisses não saber. Já continua aqui, parece que a piada do Gonçalo fez furor a dizer que Lili Canessas do wrestling é um bom ponto. Já o nosso camarada só acrescentar uma coisa a essa coisa. Gonçalo, concordo em muita parte, mas em termos de aparência física, pelo menos ela é mais parecida com a Mae Young do que propriamente com a Charlotte. Sim. Há ali muitas parecenças físicas. Contudo, tanto uma quando falecerem não vão ser cremadas, nem enterradas, vão para o ecoponto amarelo. O senhor Cirilo Aloísio a dar-nos aqui as boas noites e a voz por trás do podcast e o moderador do podcast da NBA e a perguntar-nos, só vim dizer que palhaçada do Gable pela segunda vez seguida mereciam com um match individual na Mania e nada. Tristeza. Já vamos falar sobre isso. Pois bem, e como manda a tradição neste podcast, vamos começar com aquilo que foi, em termos temporais, a primeira coisa a acontecer, que é o nosso SmackDown. O SmackDown teve aqui algumas questões interessantes e é com este ponto de partida que eu faço a pergunta, Luís. Ponto positivo, ponto negativo deste SmackDown. Diz. É ponto positivo. E ponto negativo. O ponto positivo, sem sombra de dúvida, e como tem consistentemente sido, é aquele segmento fantástico entre o CM Punk, o Heyman, o Roman e o Seth Rollins. Principalmente a performance do Heyman foi incrível. Criarem aquele suspense durante todo o episódio para depois no final teres aquilo. Estão a dar uma dimensão emocional à história muito interessante, muito porreira, e depois ainda continuou no Raw. E foi fantástico ver as reações de todos, a forma como todos estavam a atuar. O Seth Rollins a divertir-se à brava com aquilo, o Roman inicialmente todo confiante, mas o Punk com uma cara logo desde o início, mesmo quando o Roman estava a gozar com ele e tudo mais, o Punk com uma cara, com aquele sorriso, aquele smirk de género, estás-te aí a rir e eu sei que ele vai cair para o meu lado. E depois o Heyman a ser absolutamente incrível. Já é tal coisa, já tínhamos visto várias performances excelentes desta malta no tempo da Bloodline, mas esta do Heyman foi mais uma vez excelente e é porreiro eles adicionarem esta dimensão dele ser no coração desta rivalidade entre os três. E continua a arranjar forma de tornar interessante uma rivalidade que, vamos ser honestos, é aquilo que eu já disse, que não é propriamente fácil de fazer porque são três faces. E eles estão a fazer funcionar e a tornar uma das mais interessantes, portanto isso é um ponto positivo. Ponto negativo, se bem que por fator se a medida se fosse medida cringe, este era um fator positivo, era um ponto positivo. Aquela promo, aquilo. Agora em cada regresso da Charlotte tem que haver uma destas, pelo menos um momento destes, ou 2 ou 3, ou o que seja, em todos os regressos. A última vez acho que foi com a Becky, salvo erro. Agora temos esta história. Foi, pelo que eu li, são rumores, obviamente, ninguém sabe isto ao certo. Eu acho que até foi a Fightful que pôs. A Charlotte, pronto, há uns tempos atrás, tinha ido off-script e tinha dito umas coisas que não estavam propriamente planeadas. E então, desta vez, a contar, supostamente é o que dizem, a contar que alguma coisa acontecesse, a Tiffy vinha com ela também já fisgada para o caso dela dizer alguma coisa que também não devia. E depois disse, e depois causou... É que nota-se precisamente o momento... É que já estava awkward. Mas há ali um momento em que de repente quebra completamente, que é o 03, o streak aí depois tem aquele Kaiser is Mind the Ends, tem aquela parte que ela tem a imitar uma galinha, não sei porquê. O público a tornar aquilo ainda mais awkward para a Charlotte em particular, ela não se conseguir de todo lidar com o público. Ela a dizer disse esse power e depois claramente não tinha absolutamente poder nenhum. Apesar que o maior
maior flex de toda aquela promo foi mesmo a Tiffy. Quando ela deixava de dizer "This is power" e o público em silêncio, e ela de repente, "What time is it?" e o público todo. Foi um flex muito bom. Mas aquilo foi awkward para Catano, pá. Foi das coisas mais awkward que eu já vi. Acho que conseguiu ainda ser mais do que. Quer dizer, ok, não sei se foi mais. Aquela troca de títulos com a Becky, que aquilo foi medonho. Epá, foi muito esquisito. E tu disseste, pronto, ias falar que havia a cena de que havia uma nova promo para substituir o Suffrage Succotash. Pá, também acho que esta não teve muito longe. Não sei o que é que esta me lembrou um bocado. Só que ainda assim essa conseguiu ser menos awkward e até era um bocado mais séria, apesar de tudo. A do Hangman Page com o CM Punk. Sim. Sim. Mas isto foi muito mau, foi muito cringe mesmo. Gonçalo, tendo em conta a falta de profissionalismo que a Charlotte tem e a falta que mostrou, tendo ela sido uma das pessoas mais veteranas do roster, a falta de noção que tem de sequer conseguir fazer mudar o rumo do público. Já vimos várias vezes um público a tentar controlar uma promo e pessoas com experiência a conseguirem contrabalançar e trazer de volta para a história. Estou-me a lembrar de uma vez a Stephanie McMahon em Chicago, quando eles começam a gritar por CM Punk, e ela diz se tentarem por mais um minuto e meio, ou isso. Já não quanto é que era, mas era basicamente o tempo que o CM Punk durou no primeiro combate que ele teve na UFC. E, obviamente, houve uma mudança clara na perspectiva do público de Chicago. Curiosamente, Chicago esse, que era o público onde nós estávamos a ter a transmissão do SmackDown. A pergunta que eu te faço, visto que também parece-me que querias falar sobre esta promo, é quanto tempo mais vamos ter até termos aqui a senhora Charlotte Flair a fazer companhia a Mercedes Moné? Eu acho que não vai acontecer porque eles ainda querem tentar preservar o nome e eu gosto dessa última frase, acho engraçado. Eu acho que eles, como têm aquela perspectiva de tentar que a Charlotte chegue ao reinado de títulos que o Ric Flair teve, dos 16 no caso. Pronto, não sei se é para já ou não, mas acredito que eles queiram a todo custo querer tentar manter a Charlotte pelo menos até esse registro e depois, novamente, é o chamado logo se vê. Só que o meu problema é que ela, desde que regressou, para mim a Charlotte é um twinner. Aquilo nem é bem um babyface, nem é bem um heel, é algo ali pelo meio. E todos É nós chamado babyface na cabeça dela. Imagina, eu acho que ela está naquele modo que tens alguém que está over, tens alguém que tem hit e tens go away hit, que é tipo, o pessoal por isso simplesmente não quer ver. E ela está nesse modo, o pessoal não quer ver, não quer aquilo. Eu ia exatamente por aí. Ela está a atingir um ponto, e acho que todo este segmento foi o culminar desse ponto que ela chegou. Tens neste momento, ninguém quer vê-la. Nem é tanto por uma questão dela ser uma má performer, uma má lutadora, não tem nada a ver com isso. É porque tu sabes que qualquer conteúdo que venha da boca dela não vai ser bom e não vai construir nada de que seja produtivo para as próximas semanas de build que queiras fazer, seja com a Tiffany, seja com quem for. Só que eu sinto muito desde o início, desde que ela regressou, que, novamente, não sei se é tanta questão do booking ou o que seja, mas sinto sempre que as promos dela, ela com babyface para mim não funciona, ponto final. Ela para mim tinha de ser daquelas performers que das duas uma. Ou é heel ou é heel. Não há cá meio termo. Tem de ser uma bad girl no caso, pronto, trazendo aqui à letra. Tem de ser mesmo, uma cabra, no sentido da palavra, pronto. Tem mesmo de ser uma tipa má.
porque assim pelo menos tu consegues ofuscar um bocadinho aquele go a hit, que é o que ela tem neste momento. Tu, tendo ela como heel e tendo ela esse tipo de go a hit, digamos assim, não é que ela deixasse de ter esse tipo de reação, mas era uma reação que conseguia ser mais ofuscada por, ok, ela está a ser apopada, não só por ninguém a querer, mas também por ela ser uma heel. E quando tens esta perspectiva dela ser uma twinner, que é aquilo que eu sinto que ela está a ser, ou aquilo que a WWE quer que ela, da forma como eles querem apresentá-la ao público. Isso simplesmente não vai resultar. Ainda para mais quando estás a colocar frente a frente com uma Tiffany, que teve um ano absurdo, teve um ano e meio absurdo, no caso, teve o ano passado, teve muito bom, que teve aquela storyline com a Nia Jax, com o Cashin, no Cashin, ou o que seja, mas teve um ano e meio espetacular, e quando chegou aquele momento tinha todo o público atrás dela, e foi campeã, e é campeã justamente, e, epá, não sei, genuinamente espero que ele continue como campeão depois da Mania, mas isso já são outros 500. Mas, ainda para mais com a questão dela ser uma babyface, e não é preciso olhar muito longe. E isto também com as devidas comparações. Porque são situações diferentes. Quando temos a questão do Cena e do Cody, o Cena é heel. Mas as promos do Cena, o talento dos dois são tão bons porque os papéis que cada um tem de desempenhar são tão bem vincados e tão bem apresentados que tu consegues ter uma promo do heel John Cena que consegue ter toda a malta a aplaudir aquela promo, e depois tens um Cody dar uma resposta que tens o público de um momento para o outro a estar do lado do Cena para estar do lado do Cody. E eu acho que toda a conjuntura, todo o contexto desta história seria muito mais apresentável e melhor se tivéssemos uma Charlotte como heel, como full heel, e teres a Tiffy como ela é, como babyface, que é o que ela é neste momento. Ela está super over. Pá, novamente, não há muito mais para dizer. E esta promo, não sei, epá, não faço ideia o que é que levou a este going off script. Acho que simplesmente esqueceram-se do que é que tinham para dizer, mas fiquei muito, pá, foi muito mal mesmo, foi muito, muito mal. E é que depois não é só isso. Tu a Charlotte, há uns anos atrás, muito à carga daquilo que ela era e é capaz no ringue, que isso nunca ninguém pôs em causa. O que se pôs em causa era sempre as personagens dela, a performance dela em promos e tudo mais. A aura dela está completamente arruinada, pelo menos para mim. Das últimas vezes que ela tem vindo, há sempre confusões destas, há sempre coisas destas super awkward. Fica mesmo a sensação que ninguém quer trabalhar com ela, que ninguém gosta de trabalhar com ela, porque há probabilidade deste tipo de coisas acontecerem. Mas, voltando a tocar uma coisa dela e eu acho que eles se calhar vão, já é um bocadinho se calhar tarde, não é? Mas vão virar nessa direção, porque não se viram o tweet que ela fez, dizer que a única coisa que tem desculpa sobre o que disse em Chicago era ter dito que o público era inteligente. Portanto, isso já me parece uma viragem mais para o modo mais heel tradicional. Não vai salvar nada, mas pelo menos pode alterar aquilo que vai ser a psicologia do combate, não é? E pode tornar coisa. Agora, acho que a parte do profissionalismo em termos do build-up já lá se foi, há muito. Pelo menos que o sejam no ringue e que tragam um excelente combate. E não sei se vocês concordam ou não. O problema da Charlotte torna-se mais gritante quando, neste momento, olhamos para a divisão feminina, seja aquilo que temos neste momento, seja aquilo que, e vou dar aqui uns toquezinhos, está preparado na zona do NXT, se calhar já não precisamos assim tanto da Charlotte Flair. E a divisão já passou um bocadinho a necessidade das Four Horsewomen e se calhar de todas aquela que parece que não está a fazer o papel melhor e claramente está a trazer pessoas, se calhar está a aceitar melhor esta fase. Como é que eu te explicar esta fase em que já não é uma estrela tão preponderante? É Bayley. Mas, Gonçalo, como eu também não gosto de deixar aqui os convidados só falarem do mal, podes dar também o teu ponto positivo, e se tiveres outro ponto negativo para dar, be my guest.
A nível de ponto negativo, não tenho assim nada, só vá, se quisermos pela questão do ponto negativo em termos daquilo que estava a ser a build para a Mania, mas depois teve de ser agora interrompida e vamos ver se é mesmo verdade ou não. Foi a lesão aquela promo do Kevin Owens. A promo pareceu-me absolutamente genuína, porque pareceu-me mesmo que ele estava completamente off-character, mas ao mesmo tempo, eu acho que o KO é um promo tão bom que eu acho que, acho que ao mesmo tempo o gajo genuíno pode estar a fazer aqui um ganda sword, não o sword da E IW, mas assim, um ganda sword. e assim, o casaco não era cor de salmão, mas não estava muito longe. Verdade, verdade. verdade. É verdade. É verdade. E não, nem cor de salmão, nem aquele azul bebê, que era o casaco, o fato do AJ Styles, quando é naquela cena com o Cody, que ele está a dizer que vai se retirar e Sim. depois faz o turn. Yeah. Sim. Mas, ele pareceu-me completamente off-character, e isso nesse aspecto acho que pareceu para todos que foi bastante óbvio. Mas ao mesmo tempo, fica aquela questão de mas o KO é sacana o suficiente para dar aqui um psych e ataca o Randy tipo no Go Home na próxima semana e afinal está bom. Mas pronto, enfim, isto é. Eu sou sincero, eu fiquei, e se calhar sou eu a olhar demasiado diretamente para as coisas e não olhar muito à volta. Eu literalmente fiquei a pensar, depois daquele final, o Randy foi de género. Eu preciso de um combate para a Mania e pumba, estou com o Nick Aldis que é para ver se vai contra ele. Eu acho que isso que eu fiquei completamente a pensar. Vocês acreditam que. Era estranho, mas era muito fixe. É que eu acho, pessoalmente, que se realmente KO, e vou considerar que Kevin Owens, infelizmente, vai estar aqui com uma lesão complicada, eu acho que o provável desafio de Randy Orton na WrestleMania poderá ser alguém que vai voltar, chamado Aleister Black. Sim, houve um report do WrestleVote no Twitter que falava nisso, se não estou em erro, que havia essa possibilidade, novamente, possibilidade, porque não sabemos muito bem como é que vai ser esta questão do KO e tudo mais, porque, novamente, é para o wrestling, isto dá sempre uma grande volta, mesmo quando menos não esperamos. Mas aquilo que se fala é isso, nessa possibilidade de ter o Aleister Black a regressar, e tem-se visto muito aqueles video packages de demonstrar o 4 e depois haver ali vários smoke and mirrors, digamos assim, vários teasers que podia ser o regresso do Aleister Black. E eu pessoalmente, eu sei que a malta adora o Gunther, mas eu adoro o Aleister Black e só a forma como o gajo era apresentado no NXT na altura era incrível. O gajo conseguia suplantar qualquer tipo que estava no main roster na altura e tipo, sem, a brincar. Mas pronto, mais nesse ponto da questão do KO também um bocadinho negativo nesse aspecto, digamos assim. Ponto positivo, para além da questão daquilo que o Luís também falou, também o meu ponto positivo é todo aquele segmento com o Heyman, com o Punk e com o Roman e com o Rollins tipo ali a rir-se meio assim, aquele riso meio parvo. A rir-se, a ver toda aquela cena a acontecer. Mas foi incrível. Toda a performance por parte de todos foi excelente. O Lee já disse tudo. Aquilo foi muito bom. Pois era tipo o Roman a dizer: Hey man, Paul diz que não. E ele: eu não consigo dizer que não, o meu melhor amigo. E tipo, todo o público em erupção. Aquilo foi muito bem montado. Foi tudo muito bem esquematizado. Foi, novamente, isto. Eu acho que quando tens Heyman ali como, não é bem como Booker, mas tens ali o Heyman a comandar um bocadinho as tropas e tens três gajos com o talento e com a experiência que um Rollins, um Roman e o Punk têm dentro do ringue, e obviamente também mais na questão das promos. Eu acho que isso é a receita para o sucesso e muito mérito para este combate. No entanto, não sinto este combate com aquele main event feel para uma Mania, mas novamente é a Mania de 2 noites, tinha de se fazer
pronto, antes isto do que o Gunther com o Jey Uso, nada contra o Gunther, mas é o Jey Uso. Mas pronto, é mesmo por isso. Não, porque este parece um daqueles combates que, sem respeitar os três envolvidos, mas se calhar só se tivéssemos uma manhã de uma noite, este combate nunca na vida seria main event. Seria ali um combate, ou antes do main event, ou haver ali um antepenúltimo combate de toda uma WrestleMania, por exemplo. Tens depois ali aquele combate de toilet break e depois tens o main event, o que seja. Mas é o bom de teres uma com 2 noites, é que podes dar ao luxo de teres 2 WrestleManias, mas numa só, e poderes aqui ocupar bem as slots, neste caso, as slots, porque estamos em Vegas. Bom, pronto, badum-se. Mas é mais por aí, Não, eu por acaso, eu de certa forma concordo contigo. Isto, por exemplo, no ano passado tiveste um combate sem títulos, porque normalmente o main event ou é o combate com título ou é o combate com base na história principal. No ano passado era na história principal, só que este é um combate inspirado em Star Power. A história está a ser bem contada, mas não tem o poder que tinha no ano passado, não é? Mas lá está sempre bem contado e eu acho que eles estão a fazer tudo o que podem e é um combate com a maior Star Power que tens e eu acho que eles estão a basear nisso. E nós estamos a falar do que aconteceu no SmackDown, mas não é? Isto ainda ficou mais esquisito depois no Raw, que eventualmente ainda vamos falar. Já vamos falar. Lá está bastante curioso e estamos a meros escassos dias, não é? É verdade. E começa a ter assim uns twists and turns muito interessantes e vamos ver como é que vai parar, mas acho que está bastante interessante mesmo. Esta estrada para a WrestleMania parece basicamente quando estamos a ir pelo Waze, passa a publicidade e está com trânsito e vamos por um caminho que não estamos à espera. Pensávamos que íamos pelo caminho normal, mas há um acidente e vamos por um caminho que não estamos à espera. Antes de trazer à mesa outro ponto interessante que aconteceu no SmackDown, vou aqui passar pelos nossos comentários, onde temos aqui o Ruben, conhecido membro deste podcast, a dizer LA Knight Forever, passar de Undertaker para LA Knight, como passarmos de Cristiano Ronaldo para João Félix. Tem assim a mesma ideia. O Kiko, pronto, parece que encontramos um lutador que ele conhece, porque ele está a dizer yeah! É de admirar. Já Pedro Espinho foi aqui um tema também aqui com muita polémica aqui no nosso chat, a dizer como antiga main eventer de uma Mania tem uma promo destas, explica-me. É verdade, acho porque se calhar daquela triple threat sou uma pessoa que sabia fazer promos, vamos ser honestos. Sim, infelizmente sim. É assim, porque lá está, isso convém destacar. Promos nunca foram fortes a Charlotte. Aliás, pelo contrário, sempre foram a pior parte da apresentação dela. Só que nunca foram tão cringe e awkward como foi aqui. É verdade, infelizmente foi. O Cyril Luís aqui a dizer que chegou a esse ponto porque ela parece que quer queimar a Tiff, e isto é verdade. Nós também sentimos um bocadinho, não sei se vocês sentiram um bocadinho isso, mas já na segunda rivalidade com a Rhea Ripley eu sentia um bocado, parecia que ela queria buscar, é certo que no combate isso não aconteceu, mas durante o build-up parecia que ela queria buscar, e passa a expressão, o Golden Shuffle ou a pá dourada, muitas vezes preconizado não só por Triple H como também por John Cena. E ela também parece ter muito aquela cena de parece nunca consegue ver outra pessoa que não ela na spotlight e no top of the food chain. Faz-me lembrar um bocadinho o pai, quando o pai tipo estava no Prime e era ele sempre que ganhava e era ele sempre que coisa e cenas. Pronto. É assim, eu ia até discordo um bocado, porque o Ric Flair era talvez o maior perdedor deles todos. O gajo tem muitos títulos, mas quase sempre reinados relativamente curtos, porque ele era o gajo que perdia para o bom da fita. Estás a ver? Para o bom da fita ficar no topo
Ele era o rival desse bom da fita, portanto é um bocado diferente. Basicamente o Ric Flair, imagina, ele só se fez. O Ric Flair convém lembrar que ele só se fez esquisito e pôs-se a andar da WCW para fora quando lhe pediram para rapar o cabelo e se chamasse Spartacus. Portanto, ele não era assim um gajo tão complicado de lidar com isso. Sim, porque ele se não me engano, ele foi um heel a carreira inteira. Tipo, a maioria da grande parte da carreira foi. Se calhar a Charlotte olhava um bocadinho para isso. Mas pronto. E ele era principalmente reconhecido por fazer os adversários super estrelas e fazer os adversários parecer super estrelas. Portanto, acaba por ser um bocado diferente nesse sentido, eu acho. Mas sim. Eu essa parte de julgamento de caráter, pronto. Eu não me apetece mesmo estar a dizer que está com inveja das mais novas. Estás a ver? Porque é essa a sensação que passa, mas não quero estar muito aí por aí. Mas caramba, tens de ser profissional no mínimo, independentemente do que haja para ali, se foi culpa dela, se não for profissionalismo. É extremamente importante porque estás ali perante milhões de pessoas e de repente deixas as pessoas com este tipo de opiniões e achar que alguma coisa não está bem. Sim, mas ela com falta de profissionalismo sempre pode ir para a IW, que eles têm lá muito disso. Mas continuando. Eu estou a imaginar quanto apostam que iria ser esquisito para caraças. Por exemplo, ela se fosse com a certeza que ia haver uma promo com a Mercedes. Eu por acaso não sei como é que é a relação pessoal delas, mas suponho que não seja a mais genial. Podia ser engraçado uma promo entre elas. Ia ser menos para os meus ouvidos. Creative Control com duas pessoas que, como é que eu ia explicar? Se não são creative, nem têm controle. Duas pessoas que não são creative, nem têm controle. É verdade, ia ser complicado. O Pedro Pinho lançou aqui uma questão, acho eu, interessante, que é que diz que o problema maior dela é estar sempre na title picture. Eu tenho a concordar. E depois temos aqui o Cyril só a arrematar a dizer que quase ninguém saiu beneficiado com este segmento, talvez a Tiffy, por finalmente fazer frente à Charlotte. E temos aqui fãs do Luís, o senhor Rui Wozard a dizer: Luís, I love you. Em caps lock. E é Swill. É Swill. Desculpa, parece um mas a forma estranha, ainda não estou preparado. Ia dizer: cala-te, deixa-me ouvir o Luís. É pena, mas infelizmente não podemos ter só um podcast de 8 horas a ouvirmos a voz do Luís como barulho branco, barulho de fundo. Seria algo que, sem dúvida, podia ser exclusivo para patrões. Eu posso falar com o Salviano, e leio, sei lá, o livro de São Cipriano, um podcast só de mim a ler o livro de São Cipriano, um audiobook. Parece-me fantástico. Acho que é uma boa ideia. Também o Wazard ficas tão apaixonado, mas imagina, eu nem estou com o meu melhor equipamento. Estou com um microfone bem rafado, portanto. É verdade. Imagina se tivesse. Reparem que eu posso até estar com o melhor equipamento do mundo e mesmo assim ninguém me quer ouvir. Falando em ninguém quer ouvir, mas juntando aqui a mais um capítulo de uma grande saga que este mês tem vários capítulos, e é a saga Tony Fumble. Foi no SmackDown, tivemos o debut do Rey Fenix. Debut esse que, à partida no início, achámos meio estranho, tendo que cada um dos Lucha Brothers está numa brand diferente e estão nesta primeira fase da sua carreira na WWE claramente separados. Gonçalo, alguns fãs à partida estavam com alguma preocupação mais com o debut aqui do nosso do mais novo dos irmãos, o Rey Fenix. O que é que achaste da apresentação da WWE e achas que, ao contrário do que os medos podiam à partida demonstrar que o Rey Fenix vai ter uma carreira longa como singular na WWE? Eu acho que sim.
Eu acho que acho que vão sempre surgir as comparações ao longo das respectivas carreiras, tanto dele como do Penta. Embora pronto, o Penta já está numa title picture, foi ele que entrou há 2 meses, se tanto, e está neste momento na title picture para o IC title. Atenção, foi aqui uma debut um bocadinho diferente, foi aqui um bocadinho mais em cima da Mania. Não sei se ele vai estar envolvido mesmo no main card da WrestleMania, não faço a mínima ideia. Mas é assim, ele teria sempre de ser apresentado em algum lado, também já estavam a fazer os teasers que ele estava a caminho. O talento é inquestionável, a qualidade é absurda, já o tinha demonstrado também na IW, não só na vertente tag team com o Penta, mas também na vertente singulares, porque também ali alguns combates engraçados em vários episódios do Dynamite e tudo mais. Mas pá, vamos ver, eu acho que as comparações com o irmão vão sempre surgir, eu acho que é acima de precisar dar tempo ao tempo. Eu creio que o primeiro combate dele foi com o Fraser, se não estou em erro. Acho que Nathan Fraser. Exatamente. Houve aquela situação ali daquele bots, porque o Fraser mandou-se e depois pronto, ficou ali com o pé um bocadinho preso, mas depois aquilo ficou assim um bocado. Pronto. O trabalho de edição que a Netflix acaba ali por fazer ajuda muito a esconder estas situações. Isso é algo que, para bem do wrestling, acho que é sempre bom esconder um bocadinho essas componentes, esses erros que podem sempre acontecer quando menos se espera. Mas pá, foi um bom combate, um bom debut. Eu acho que nós, inclusive na semana passada, quando estávamos a ver estávamos no Twitter e até tínhamos partilhado isso no grupo do wrestling, que de facto um combate logo para a estreia, um Ray Phoenix contra um Nathan Fraser, tipo, tomem lá o meu bilhete, tomem cá, eu peço-me o dinheiro que for preciso, que eu dou, e vamos ver o combate e siga. E não nos iludiu, apesar dessa situação, não nos iludiu em nada aquilo que foi a estreia do Ray Phoenix. Acredito que ele poderá ter uma utilização um bocadinho maior mais pós-WrestleMania, porque olhamos neste momento para todos os títulos que temos envolvidos. Estar associado neste momento a uma corrida pelo título dos Estados Unidos não fazia sentido nenhum, porque temos LA Knight, temos o Braun, temos o Jacob Fatu, temos ali toda aquela situação de Solo Sikoa com o Jacob também, que aquela situação ali, o Nakamura, que alguns também está para ali envolvido, apesar de não estar assim neste momento tão ativo na história, mas está ali algures. Acho que não faz sentido nenhum estar a colocar o Ray Phoenix no main card só porque é o Ray Phoenix e só porque é uma debut e o que seja. Eu acho que a WWE tem muito tempo para poder preparar o ano do Ray Phoenix do que resta deste ano, mas foi uma debut muito sólida, muito boa. Toda a entrada e a apresentação foi muito fixe. Para mim, pessoalmente, a entrada do Penta continua a ser tipo, está noutro nível. Mas novamente foi muito bom ver esta malta a vir para a WWE. Ao que parece, há mais um que também vem a caminho, mas não sei se é para já. Mas pronto, que era um que era búlgaro, depois passou a russo, depois ficou ali um bocadinho no dia dele, e depois foi para a AEW e agora pode voltar, mas isso são outras coisas. Mas sobre a questão do Ray Phoenix, gostei bastante da debut e obviamente entusiasmado por aquilo que poderão ser os próximos meses do Ray Phoenix. Luís, tu que acompanhaste de forma bastante vincada a IW na sua gênese e nos seus primeiros anos, vês Ray Phoenix como um potencial substituto de Rey Mysterio na posição de underdog babyface, mais, por exemplo, que um Dragon Lee? Assim, sim, por um lado, porque apesar que eu acho que pronto, o Dragon Lee até o público pronto, até gosta do gajo. Mas o Ray Phoenix, apesar de tudo, é uma pessoa que já com provas dadas, um bocado como o próprio Rey Mysterio
já tinha provas dadas quando chega à WWE. E eu acho que isso faz bastante diferença na forma como o público olha para ele. Tens logo a partir do início logo uma reação imediata muito maior. Não sei se ele tem aquele carisma de babyface que o Ray sempre conseguiu ter para conseguir fazer isso funcionar. Pá, agora, no ringue é inegável a qualidade do gajo. Tem por exemplo, um dos combates mais divertidos, é um dos combates mais estúpidos que eu já vi, mas é um dos combates onde eu me diverti mais, aquele cage match com os Young Bucks. Pá, aquilo é estúpido, mas é partir do coco a rir, mesmo muito divertido. E outros tantos que ele também teve nesse tempo da AEW, inclusive um que não terminou da melhor maneira para ele, não sei se recordo. Mas é uma excelente. Desculpe interromper-te. Ele também acho que teve aquele combate. Ou foi com o Matt Jackson ou com o Nick Jackson, que foi um tipo um one-on-one. Também num Dynamite, também foi muito bom. Tipo, ninguém estava à espera que aquilo fosse tão bom e conseguiu. Foi tipo num Dynamite. Acho que foi num dos primeiros Dynamite. Eu sei que ele tem mais ou menos nessa altura, pá, em 2021, tem acho que o incrível é com o Kenny. Opa, e o combate é mesmo muito bom. Mas como eu estava a dizer... Eu acho que ele também desafiou o Cody pelo TNT title na altura é capaz. Na altura da pandemia, e se eu bem me recordo, foi muito bom. Sim, não, a parte do ringue é completamente inegável nele. Pá, não vale a pena. Era o que ele estava a dizer, ele é um luchador híbrido. Tem a parte de luchador e depois tem uma parte mais de brawler que também consegue encaixar bem ali de striker. Eu gosto muito de ver o Rey Fenix na WWE. No fundo, já chegamos àquela fase que tínhamos falado que eventualmente poderia acontecer, que era muito talento aí para a AEW, nunca houveram todos e agora alguns vêm para a WWE. Agora está-me a preocupar uma coisa, que é o SmackDown também vai passar para 2 horas, certo? Uhum. O Raw é 2 horas. Penta, Rey Fenix, potencialmente o Rusev, potencialmente com a certeza o Aleister Black, essa malta toda a voltar. Eu começo a ficar com algum receio que não dá para tudo. Não dá para toda a gente, meus amigos, e há um risco de lá estar do bloat, que acontece, por exemplo, muito na IW neste momento. Tens tanto talento que não consegues usar todos e depois, quando tentas satisfazer toda a gente, não consegues agradar nem a gregos nem a troianos e dás tempo. Pá, o midcard está forte, eu acho, principalmente ao nível do Raw. Tu olhas para o midcard do Raw, está fortíssimo. No do SmackDown, também não acho que esteja mal, de tudo. Se olharmos, por exemplo, para o combate que tivemos, se calhar também ainda vamos falar disso, do combate que tivemos Last Man Standing, mostra ali 2 pessoas bastante poderosas, não só em sentido literal, a lutar por um título de midcard, logo isso valoriza bastante o próprio título. E eu acho que será esse o caminho do Rey Fenix. Agora, depende também muito, eu acho, do resultado do Penta, na Mania. Se o Penta sair com o título, ok. Senão eu acho que eles vão quase de imediato talvez tentar juntá-los, não sei. Ou acham que adiam isso mais para a frente? Eu acho que para já não. Eu tenho a sensação... Também acho que para já não, honestamente. Mas continua, Gonçalo. E estavas... Como é que se conclui o raciocínio? Sim, não, eu ia mais mesmo para aquela questão de que eles, quando houve esta questão da possibilidade, ainda na possibilidade do Penta e do Rey Fenix irem para a WWE, uma das principais coisas que se dizia na altura era que, já que quando se sabia que o Penta já tinha assinado com a WWE, o plano era para já colocá-los em brands opostas e depois, se calhar, um dia mais tarde poder explorar essa possibilidade de os juntar. Acredito, se calhar, não digo este ano, mas se calhar para o ano ou o que seja, eu acredito, eu ia gostar muito de ver num Survivor Series, tipo, ver um IC Champion no Penta contra um United States Champion Rey Fenix e deixou ali 25 minutinhos para eles fazerem o que eles mais sabem fazer e está feito.
Esse por acaso era muito acredito que. Yeah, era brutal. Acredito, tipo, a médio e longo prazo, acredito que o plano é, obviamente, juntá-los. Isso não tenho dúvidas nenhumas que é uma tag team e pronto, é o que é. Acredito que isso poderá acontecer. Agora, para já, ainda... Eu acho que eles vão querer explorar, pelo menos, ter aqui uns bons 6 meses, e estou 6 meses a dar um exemplo, pronto. Ter aqui um espaço de tempo suficiente para que os dois possam demonstrar o seu talento e também estar envolvidos em várias histórias. E depois a partir disso, se calhar, perceber que o ponto de situação de um e de outro. Eu, se calhar também é mais por pronto. Eu apesar de tudo, o trabalho a solo que conheço mais é o do Penta. Porque, pronto, apesar de tudo, é a maior estrela ele, comparado ao Fênix, e já teve, pelo menos a nível norte-americano. Do Rey Fênix, não tenho assim tanta noção do que é a trajetória dele a solo. Basicamente, eu quando o conheci foi já nos Lucha Brothers, portanto, nunca tive assim grande noção do trabalho dele a solo, enquanto o Penta já conhecia. Portanto, se calhar é um bocado por aí, e se calhar é isso. É para mim difícil conseguir imaginar o Rey Fênix assim sozinho, mas pode funcionar, é como tu dizes, e até estar na cena do título dos Estados Unidos dá perfeitamente, e acho que até era capaz de funcionar muito bem. Bem, nos comentários, tal como aqui no nosso podcast, as opiniões divergem, e temos aqui o Cirilo Luís a dizer que, sinceramente, no final do ano, os irmãos vão se juntar e formar tag, para depois ganharem os títulos na Mania do próximo ano. Já o Gil Cassoil acha que os Lucha Brothers não vão estar como tag até ao SummerSlam de 2026. E ainda acrescenta que... Ainda acrescenta que... muito específica. Acha que Penta na entrada e na hora é maior que Rey Fênix. Contudo, quando estamos a falar de talento in-ring, Rey Fênix ultrapassa o seu irmão mais velho. Também tem estilos um bocado diferentes, eu acho. E eu acho que é isso. Por exemplo, eu acho que o estilo do Penta aplica-se melhor ao estilo americano de wrestling. Sem dúvida. Sem dúvida. E eu acho que se calhar até mesmo pela razão de ele estar nos Estados Unidos a lutar há mais anos. E se calhar é a tal diferença que existe aí. Mas acho que é o estilo mais grounded, mais pés no chão. E isso ajuda bastante. Depois da lesão, que se eu não me engano, houve no tríceps, acho que é tríceps do Penta, houve uma alteração clara na forma de lutar que ele teve e tornou-se mais um brawler do que propriamente o high fly. Sim, e ele também ficou mais matelão e tudo. Portanto. E ficou mais matelão. E isso possibilitou, se calhar, um sucesso maior aqui na América do Norte e no chamado wrestling mais mainstream. Falando em wrestling mainstream e nós já temos aqui um toque na questão de certos títulos. Houve 2 títulos ou 2 number one contenders que ficaram decididos neste SmackDown. O primeiro, os títulos de equipas, os WWE Tag Team Titles, onde ficou num combate entre os DIY e os Motor City Machine Guns. A vitória sorriu à equipa de Detroit e num chamado, podemos até dizer que é um Monsters Brawl, tendo em conta as 2 pessoas que estavam a nos brindar com este combate num Last Man Standing. Tivemos a vitória e a tornar-se o novo candidato principal ao título dos Estados Unidos, Jacob Fatu. Luís, tu vês algum ou os 2 combates a serem decididos numa das noites da WrestleMania, que é um SmackDown sempre muito preponderante, um SmackDown antes da WrestleMania, também já ele em Las Vegas. Epá, eu não estou a ver. Eu acho que destes combates, apesar de. Isto é estranho, porque noutros tempos eu acho que estes 2 combates iriam parar a main e por isso simplesmente seriam combates curtos. Mas esse não é o estilo de booking de uma pay-per-view do Triple H. Eu gosto de fazer pay-per-views contidas em termos horários e com combates substanciais em termos da sua duração.
E é assim, ainda não fiz as contas a quantos combates já estão marcados e tudo mais, mas não sei até que ponto daria para meter, até porque os pre-shows já não são zonas onde metes combates que ninguém quer saber, ou seja, não sei até que ponto não será mesmo passado os dois até para o SmackDown anterior, mas opa, não sei. É que pelo menos um deles era fixe estar, ou até os dois, porque assim, é tradição teres o combate de tag teams na Mania e teres também um combate do título dos Estados Unidos. Portanto, pá, nem sei dizer, mas eu ao mesmo tempo não só consigo imaginar esses combates a estar se forem curtinhos, para não roubar tempo a outros. Não sei se concordo. Pessoalmente acho, tendo em conta os dois combates, eu pensei que houvesse aqui uma possibilidade de havermos aqui um multi-man match em relação aos títulos de equipas. Acho que esse vai passar para o SmackDown, mas não vejo o primeiro título do Jacob Fatu não ser dado numa WrestleMania, como outros grandes já tiveram combates pelo título dos Estados Unidos, incluindo aquele que vai ter a sua última WrestleMania neste presente ano, no maior evento de todos. Gonçalo, qual dos dois combates estás mais interessado em ver? E a segunda pergunta que eu te faço é: então, Jacob Fatu, quando é que passa para o main event, por favor? É assim, respondendo à primeira pergunta, eu quero ver o Jacob Fatu na Mania, não quero ver o Jacob Fatu tipo, no catering enquanto vê a WrestleMania, está bem. Prefiro, nada contra os DIY ou os Motor City Machine Guns, mas muito pelo contrário. Pronto, nada contra, mas fiquem-me no SmackDown e pronto, e está tudo bem. E façam um combate aí, pelo menos estão-lhes a dar tempo. E pelo menos nem que metam ou no main event ou tipo ali próximo de dos últimos combates a ser colocado num SmackDown e a chamada pausa para xixi. É isso. A chamada pausa para xixi. Pode sim, mas ali uma pausa para Chile de um quarto de hora, para dar tempo aos lutadores e há malta para sair da fila e também estar à vontade e afins. É o melhor. Mas eu acho que eu vou mais pelo ponto que estavas a puxar, Bruno. Não só pela questão do Jacob poder vencer o seu primeiro título, mas também porque eu acho que a WWE ia perder muito com aquela reação de ouvir toda a malta a gritar LA Knight em pleno estádio de Las Vegas, não tenho, acho que é no estádio. Portanto, acho que esse momento ficar num SmackDown não é que fosse mau, não o era, mas ia-se perder todo aquele momento de teres todo um estádio ali a apoiar um LA Knight. E sobre o Jacob Fatu, é no main event para ontem, ou para anteontem, ou para o mês passado, ou para o ano passado, porque, pronto. Embora também tenha gostado muito da build do LA Knight com o Jacob Fatu, particularmente houve uma que o LA Knight vira-se para ele e tipo, vou-te dar um enxerto de porrada tão grande que até vais para de abanar, que é quando ele sempre cabana, sempre está ali a dar um enxerto de porrada aos adversários, tens o Fatu a abanar e ali a sentir a vibe e pronto. É o LA Knight a ser o LA Knight, ele é um promo do Catano e quando tens um tipo que é tão bom nas promos e tens um Jacob Fatu que, atenção, também é muito bom nas promos, atenção, não é uma área tão explorada pela WWE, mas ele também é bom nas promos. E tens um tão bom nas promos e tens do outro lado um que é tão bom dentro do ringue, acho que as coisas acabam sempre aqui por encaixar e por correr muito bem. Portanto, sim, é o Jacob Fatu vencer o título dos Estados Unidos e depois na noite a seguir estar a dizer que quer ir atrás do título do Cody. Portanto, e tipo, todos os títulos para o Jacob Fatu, por favor. É uma ordem, é um favor e que é para a gente ver um Gunther contra um Jacob Fatu. Ora bem, já vamos aqui só passar para os comentários. Gil Cassoilo aqui já
nosso verificador, basicamente ele é o nosso polígrafo do Vamos Falar de Wrestling. Ele embeleza o nosso chat com facto, a demonstrar que estão 12 combates confirmados para a WrestleMania e um deles é LA Knight contra Jacob Fatu. Portanto, vamos ter Jacob Fatu na WrestleMania. Acho que não há aqui ninguém neste painel e no chat que esteja chateado com isso. Não. O Zleto aqui a dar uma ideia para esse combate e dizer que Jacob vai perder via interferência do solo. Alguém aqui não gostou desta ideia? Ou melhor, 2 pessoas não gostaram desta ideia. 3. Eu deixo seja o solo e o Jacob, eu gosto dos dois, estou contente. Não gosto tanto do LA Knight, mas pronto. O Josué Vieira a dizer que a cena é que o Jacob nem precisa do título dos Estados Unidos. O hype dele é tão grande. E isso acho que toda a gente concorda com tudo. É uma forma de consolidarmos aqui a personagem, dando-lhe aqui a primeira vitória realmente importante e que não seja o Andre the Trophy Memorial Battle Royal que ninguém se lembra. Sim, e é uma forma de avançar a história, não é? Porque a história dele, porque dá para esfregar aquilo na cara do solo e tudo mais. E não só, tens logo o primeiro, desculpa, Bruno, tens logo o primeiro combate pós-Mania, podes fazer todo um build de Jacob Fatu contra o Braun Strowman, tem estado a aniquilar um ao outro semana após semana, e tens ali combate, tens ali história para pelo menos dois PLEs e depois avanças a história. Eu adoro que eles ficaram sem caramba, aquele man australiano que se lesionou. Bronson Reed. O Bronson Reed, ficaram sem o Bronson Reed e eles basicamente, ok, vamos pegar no que estávamos a fazer com o Bronson Reed e vamos pôr no Jacob Fatu. Funciona na mesma. E se calhar daqui a uns tempos podemos ter volta Bronson Reed. E Bronson Reed contra Jacob Fatu, give me that all. Ia ser incrível. O Pedro Espinho, e realmente houve aqui algum... E parece-me que essa história pode está a encaminhar-se, e talvez no SummerSlam podemos ter, mas ele a dizer que ainda pensou que ia ter o solo com o Jacob, esta rivalidade nesta Bloodline 2.0 a culminar aqui nesta WrestleMania ainda. E, obviamente, o nosso polígrafo do Vamos Falar do Wrestling a falar, já agora para a informação não só do Gonçalo, mas de todos aqui deste podcast, que a WrestleMania este ano vai ser no All Allegiant Stadium em Las Vegas. E é com os olhos postos. Parece que nos comentários temos um bot do chat GPT sempre aqui a É verdade. É incrível. É caso para dizer que é um chat Gil PT. Continua. Chat Gil PT. Ok. Eu só fiquei um bocado irritado contigo, Luís, porque eu estava com uma excelente gancho que eu ia dar, que era com os olhos postos no All Legend Stadium, olhámos para o Raw desta semana e tu... Sabes que eu estou em modo Charlotte, tu estás-me a substituir e eu estou aqui em modo Charlotte. Pá, tu tens a noção o que eu estou-me a forçar para estas transições, que estas transições não é assim tão simples, não é? Até porque eu normalmente estou na tua posição e tu sabes como é que eu gosto de lixar a posição da pessoa que está aqui no meio. Mas... Estás a ver? Sabe? Pois. Foi horrível. Sinto comichão, porque apetece-me só fazer isso. Contudo, eu tenho aqui que salientar, antes de passar para o Raw, gosto desta co-promoção que está a existir entre WWE e AEW. Deixa-me explicar. Por um lado, aparece um título da WWE, ou um evento da WWE, num sítio onde está a passar a AEW, que é no Max, com este novo reality show dos Manos Paul. Sim, a imagem do WrestleMania apareceu primeiro para todos os membros do Max internacionais que a AEW. Por outro lado, tivemos o aparecimento de um título da AEW no SmackDown. Um dos títulos mais prestigiados da AEW, o Pala no Olho, que agora está na posse de Drew McIntyre. Esse título prestigiado que já ultrapassou o TNT Title.
Contudo, não estamos aqui já para falar da AEW, vamos passar para o Raw. E é com os olhos postos no Raw que eu pergunto ao Gonçalo, ponto positivo, ponto negativo deste Raw. Ora bem, eu acho que o ponto positivo foi todo aquele segmento novamente, os mesmos dois terços dos envolvidos naquela triple threat, todo aquele segmento de Heyman, do Punk e do Rollins. Genuinamente, eu acho que aquele segmento não vai alterar em nada sobre aquilo que é os planos para este triple threat na Mania. Acho que foi simplesmente uma questão de dar ali um bocadinho mais de achos para a fogueira, mas sem afetar em demasia aquilo que é a build para a Mania, que é aquela questão do Heyman estar ali um bocadinho indeciso entre o Roman e o Punk, porque, sejamos honestos, faz zero sentido que de um momento para o outro o Heyman diga psych e vá se juntar com o Rollins, que da última vez que eu verifiquei não tem nada a ver um com o outro. Aquilo é como misturar água com azeite, aquilo não se mistura, não vai, estão juntos, mas nunca estão, aquilo não dá em nada, nunca dá com nada. Imagina o Heyman com o drip, imagina o Heyman com o drip do Rollins a entrar ao lado dele. Era o Heyman em vez de um fato convencional, vem com aqueles casacos enormes, todos peludos, e vem ao lado do Rollins. Aquelas botas vermelhas estão os anos. Atenção, eu não sei se vocês recordam, se não me engano, no WrestleMania 39, aquele casaco muito grande do Seth Rollins cor-de-rosa, que tinha assim uns ombros muito grandes, é capaz de servir ao Heyman, honestamente. O Heyman é um homem corpulento, mas tenho a impressão que pode servir. Desculpa. Sim. Não, e também, pronto, o segmento em si, no geral, acho que não vai dar em nada, e acho que até mesmo não vai ser assim, não vai ser muito mencionado até termos o combate na Mania. Eu acho que é simplesmente aquela questão de ter sido toda aquela luta entre o Punk e o Rollins, é que aquilo possa ser usado para um video package para fazer o build-up para o Triple Threat. Mas gostei particularmente do trabalho de câmara naquele stomp que o Rollins parecia que ia fazer ao Heyman, porque o Heyman estava em posição, e depois tens tipo o Rollins a pisar o tapete mesmo à frente do Heyman e a dizer: agora dás-me um favor. Eu não parece que haja favor, porque da última vez que eu vi os favores não funcionam daquela forma, mas tudo bem. Eu acho que os americanos têm outra forma de olhar para a coisa. Mas vou mais por isso. Acho que no geral este segmento não vai afetar em nada aquilo que é a build, da questão do Heyman estar ali um bocadinho indeciso entre o Roman e o Punk. Mas pelo menos dá ali um bocadinho de mais de achos para a fogueira, digamos assim. Ponto negativo. Não tem um assim, já me estou a lembrar. Eu tenho estado muito desiludido com a build para o Triple Threat de Bianca e Oskai e Rhea Ripley, particularmente porque da forma como a WWE está a olhar para a Rhea Ripley, parece que a Rhea Ripley está a se tornar uma espécie de Charlotte Flair, em que a Charlotte chega ali, destrói tudo e vai ganhar, e já toda a gente sabe que ela vai ganhar. E eu tenho estado muito desiludido com esta build, porque não é eu não querer ver a Rhea Ripley a vencer. Obviamente que eu gostava muito que ela vencesse, mas a forma como ela está a ser apresentada todas as semanas nesta história não é bem o go away hit, mas é tipo, ok, tipo, já tens o teu espaço, agora dá espaço às outras duas que estão aí no ringue contigo. E toda a build, porque de um momento para o outro é preciso esquecer que a Rhea Ripley rasgou um contrato que estava supostamente assinado pela Bianca e pela Io Shirai. Portanto, na WWE, rasgar contratos que não sejam assinados por ti quer dizer que tu é que cancelaste o combate, não é a WWE. E depois, tipo, esta semana foi o Adam Pearce. Olha, a Rhea Ripley ainda está no Judgment Day e ela vai fazer parte do Triple Threat. Está a ser muito fraco, e eu acho que esta Triple Threat merecia muito uma build melhor em termos de qualidade dos segmentos que temos tido, mas
Eu acho que as envolvidas merecem muito mais do que isto. Atenção, eu gosto muito da forma como estão a apresentar um bocado a Io, porque estão a focar um bocadinho a história na questão da Rhea com a Bianca e a deixar um bocado a Io de fora, que parece uma cena interessante e podia ser bem explorado, mas não está a ser. Mas epá, a Rhea parece um bocadinho uma bully e eu não estou a gostar muito da forma como ela está a ser apresentada. E todo este triple threat acho que me vai saber muito pouco, embora saiba que elas dentro do ringue são máquinas autênticas. Portanto, é isso. Foi esse o meu negativo do Raw. Luís, faço a mesma pergunta. Ponto positivo, ponto negativo deste penúltimo Raw antes da WrestleMania. Ponto positivo. Acabei de ver o melhor spear da história dos spears e isso é incrível. Verdade. Meu Deus, a velocidade que o homem atingiu, aquilo é medonho. Podemos concordar, eu acho que no wrestling inteiro nunca mais façam um spear, ok? Nunca mais. Tipo, os outros não faço, não faço. O Roman Reigns tem um bom spear, parece um abraço comparado com aquilo. Parece o spear do Edge. Exato. O Braun Breaker faz um spear do Roman, parece um spear do Edge, exatamente. Aquele spear ao Carlito é uma coisa. Imagina. E aquele ainda faz um mortal à frente, tipo, dá uma pirueta no ar. Para uma coisa, aquele spear como mortal foi muito preconizado, por exemplo, por Bobby Lashley quando estava no tempo da TNA. Era uma manobra bonita, mas parecia sempre com uma questão de menos impacto que o spear normal. Aquilo foi uma bala e, curiosamente, foi tão bala que ele teve que realmente fazer um mortal, senão ele aterrava de pescoço. Aquilo foi medonho e ao mesmo tempo incrível e eu não tenho palavras. Desculpa estar-me a interromper, mas eu posso dizer que eu mostrei aquele spear a toda a gente. O meu pai só disse: epá, diacho. Eu, pois. Assim, eu não sabia que era possível alguém acelerar tão rápido até ver este gajo. É que já é engraçado vê-lo quando ele está assim de um lado para o outro no ringue e tal. Agora, ele ali teve mais uns metros do que aquilo que tem no ringue e só tinha que ir em linha reta. Não tinha que ir à volta do ringue, mas às vezes vai fazer um spear deste. Era só em linha reta. E tu vês aquela aceleração dele. Parece uma imagem acelerada. É uma coisa estúpida. Parece uma imagem editada para ser mais rápida. É ridículo. E é que tipo, é tanto do ângulo que se vê de trás, como depois já apareceram imagens do público e que também se vê. E do drone, não sei se viste do drone. Do drone há uma imagem do drone. É incrível. Não, o gajo tipo... E a questão é que o drone nem apanhou nem metade da corrida do gajo, porque o drone perdeu completamente o Braun e depois mudas para a câmara que está mesmo de frente para o Carlito, só apanhas tipo o Carlito a ser completamente abalroado. Aquilo foi... nem reduzindo a velocidade de produção para 0.5 tu consegues apanhar o momento todo. Aquilo é absurdo. E é bem incrível. Não, o gajo é mesmo muito bom. O Braun Breaker é uma espécie física de um atletismo absurdo. Opa, é capaz de ser os gajos mais atléticos que eu já vi. Está na genética dele, vamos ser honestos, porque já o tio e o pai, principalmente antes de se bombarem todos, aquilo também faziam umas coisinhas bem fora do normal para a altura deles. Não há muito mais a dizer, foi incrível, foi awesome. O melhor spear que já vi em toda a minha vida. Ponto negativo. Aqui vou para a mesma coisa que o Gonçalo, porque está chatinho que para caraças. E claramente, tipo, tanto a Bianca como a Rhea parecem duas chatas medonhas que têm a mania que são boas e tipo, não se consegue ter simpatia nenhuma por elas e claramente o público está de lado da IO. Contudo, eu acho verdadeiramente que eles, em vez de fazer com a Rhea o que estavam a fazer com a Charlotte, apesar que em termos de história parece que é um bocado isso, eu acho
que é capaz de aí eu manter o título. Para mim é nessa direção que está a apontar, porque é tal história que estão a contar de tal, eles me estão a passar cartão e ela vai lá no fim e pumba. Agora, que a história está a ser um bocado parva, está. Que a Rhea está a parecer assim um bocado parva, está. Que, que a Bianca começa a parecer que está mesmo com os sinais também de virar ele, e isso é fixe. Mas a história podia estar a ser melhor contada. Tem sido um defeito constante, tirando no ano passado da Bayley com a Io, tem sido um problema constante que é na parte de contar a história dos combates femininos. Tem sido bastante problemático e era bom que melhorasse um bocadinho. Este tem todo o potencial para ser o melhor combate de toda a WrestleMania. E era bom que a história conseguisse acompanhar isso. Ora bem, passando aqui só o lado, um olhar pelos comentários, e muito se falou em relação a esta Triple Threat que ambos já mencionaram. O Pedro Espinho já a apresentar o hashtag para este combate, We Want Io. O Cyril a dar aqui um contributo interessante e a lembrar-se que o build da Triple Threat feminina parece a mesma que o Triple Threat da WrestleMania. Exatamente. Tínhamos uma rivalidade não uma rivalidade maior, mas duas lutadores maiores numa rivalidade já há muito esperada, e depois tínhamos aquele que ia entrar. Esperemos que, obviamente, aí ele seja a única seja a única coisa em comum. Esperemos que seja a única coisa em comum, avancemos. Que eu ia pegar nisso. Eu espero que nenhuma destas nos próximos tempos chegue a casa e faça o que o outro fez, mas pronto. Esperemos que não. Contudo, a Netflix precisa de documentários. Só o do Vince McMahon já não chega. Em que aí aparece o Benoit da história, da story, e espero que também a nível de combate e de ganhar o combate também esperemos que sim. O Slate a dizer que a única coisa pior ainda esta Triple Threat Match é aí eu perder o título, e eu acho que sim, eu acho que este não é de respeito, mas desprezo em relação à portadora do título, espero que seja de alguma forma recompensado no final deste combate com quem ganha. E não é só olhares para aquilo que está a ser a reação do público, tu percebes completamente de que lado é que o público está. Estás a ver? Tudo bem que não podes sempre ir atrás só do que o público quer, mas no geral toda a gente tem a noção que é a decisão acertada. Até isso aí senão aí eu fiquei a parecer uma parte. Pode ser campeã, o resto até que querer, porque realmente aqueles calções eram incríveis. Desculpa, Mickey James. O José Vieira a dizer ganha a Io e depois desenvolvem uma story de Rhea com a Bianca Belair. Em que o Pedro Espinho diz que eu acho que vão fazer build da Rhea versus Bianca já para a WrestleMania do próximo ano. Ora, é certo que eu vou só dar aqui duas questões. Vou dar aqui os meus pontos positivos e negativos. O meu ponto negativo é se realmente queriam fazer os New Day contra os Viking Raiders, agora já podemos dizer o War Raiders na WrestleMania, não precisavam de fazer o combate no Raw e acabar em desqualificação para depois fazer na WrestleMania, mas isso uma forma de desenvolvimento menor, mas os meus dois pontos positivos. Primeiro ponto positivo menor. Obviamente estou a ser um bocado irónico. A promo do Jay. My God, I'm back on it. Jay finalmente a largar um bocado aquela questão do Ita, a tornar-se sério, e uma promo do Catano, o nosso
atual World Heavyweight Champion, Mr. Bean. Não, desculpa, não é Mr. Bean. Ele realmente não é o Mr. Bean, mas realmente aquele fato parecia muito Mr. Bean. Por isso é como me confundi. Gunther. Foi incrível. Foi incrível a prestação do Jay, e eu gosto muito desta versão do Jay que está a duvidar dele próprio, desta versão do Jay séria. Esta feud que há 2 semanas estava mais fria que uma Coca-Cola na Antártica, volta a estar aqui de uma forma incrível para a reta final da WrestleMania e para o que será o combate para a WrestleMania. E obviamente, ponto mais positivo, e eu acho que a não menção de vocês os dois chateou-me um bocado, porque se nesta WrestleMania vamos ter a última WrestleMania de uma lenda, mas também é a primeira WrestleMania de outra lenda, o grande, o único, agora falta-me o nome que eles deram, o Chad Gable. Não é todo americano, é El Grande Americano. El Grande Americano vai estar numa WrestleMania. Epá, incrível. Sabe o que é que eu vos digo? Eu adoro a lógica do wrestling, que é: se tu meteres alguma coisa de metal no teu corpo e o usares como arma, só vai doer à outra pessoa. A ti não. É verdade. Porque eu adoro essa lógica. Metes, por exemplo, na zona das nádegas, e aquele já não está bem na nádega que bate na cara da outra oponente, mas aleija na mesma por aproximação. É bastante bom. Mas primeiro. E há outro ponto negativo. Epá, que raio foi o Tony Inkshowfield, ou lá o que é, nos comentários do combate de equipas? Epá, foi muito mal. É que ainda para mais passaste a maior parte do combate a vê-lo a ele, em vez de ver o combate, o que não foi lá muito interessante, não. Foi muito mal. O motivo é muito simples. Ele não tem uma cena qualquer na Netflix que vai estrear. Tem. E tem outra coisa envolvendo a WWE, não sei se sabes, mas ele é o host do Road à WrestleMania. Ok. Mas é tal cena. Tem-se visto muito, obviamente, desde a mudança para a Netflix, tem-se visto muito aquelas promoções de: olha, quem é que está na multidão? É o Zé Manel da Esquina, que tem um documentário que vai estrear na próxima semana na Netflix, não percas. E tens tido isto várias vezes ao longo de Raw, SmackDown, desde que o novo ano começou. Portanto, é estúpido, mas se eles não fazem isto, não recebem o dinheirinho da Netflix. Portanto, olha, há que respeitar o patrão. Gonçalo, desculpa te interromper, mas isto é importante dizer, que está aqui a prova, primeiro, que não só da WWE houve estes podcasts, falam em pessoas famosas. Parece que o Sr. Luís teve aqui algum problema técnico. Vamos esperar que ele volte a tempo ainda deste podcast. Mas não é só a WWE que houve este podcast. Também vamos falar, o mundo em geral ouve este podcast, porque adivinhem quem apareceu. Ok, não foi Daniel Melchior ao lado da Sydney Sweeney, é verdade, mas tivemos outra menção aqui neste podcast, nomeadamente como uma atriz, Maggie Corseiro ao lado de Sydney Sweeney. Eu quero dizer que realmente este é o podcast mais... Não viste? Não. Foi ela, foi a Emily, whatever. Não é Emily, aquela que apareceu no Blood Rhymes. I know you want it. Sure. Pronto, estiveram lá numa cena e pronto, estavam as três juntas e eu achei por bem falar aqui em podcast. Tem a ver alguma coisa com o wrestling? Não, mas desde quando é que nós falamos do wrestling? Meus amigos, desde quando é que nós falamos do wrestling? E falando em questão de todo americano, Gonçalo, o que é que tens a dizer sobre a estreia no WrestleMania de todo americano?
Eu acho que estamos a falar do. E há pouco estava-se a falar na questão de El Grande luchadores e Americano. tudo mais. O primo é o todo americano, que também já fez debut. E quando falamos aqui Também. de El Grande Americano, obviamente, Luís Barros volta a aparecer, obviamente, porque ele quer falar e muito de El Grande Americano. Ele que acompanhou toda a sua carreira no México. Mas, Gonçalo, tu ias falar sobre este grande combate da WrestleMania. Sim, eu acho que quando estamos a falar em luchadores, eu acho que Rey Mysterio tem o seu lugar na história, como é óbvio. Obviamente, na história mais recente, a questão do Penta, do Rey Fenix, do Dragon Lee. Mas eu acho que há uma desvalorização brutal sobre tudo aquilo que o El Grande Americano deu ao mundo da luta livre desde o seu momento de chegada. Recordo-me tão bem nos anos 70. Exato, também. Recordo-me tão bem de. Pá, mesmo nos anos 70, quando eu não via o wrestling, mas o grande americano estava lá e era ele. Com o El Santo? Pá, ele é que mandava. Com o El Santo nos anos 50? Quem nunca? Exato, pá. Eu acho que é o culminar de uma carreira longínqua, com grande longevidade, sempre em excelente forma, como tem demonstrado. Epá, e com aquela frase, mítica que ele sempre o acompanhou, sempre em cada combate, quando ele se vira para o público e diz gracias. Isso é o prazer e o gosto que ele tem em poder lutar em frente do seu público. Eu acho que é o culminar de uma carreira. Não há cá. Esqueçam lá o John Cena contra o Cody, porque só termos o grande americano já vai valer o bilhete. Luís, eu sei que tu se calhar és o maior fã do El Grande Americano português, sei que fazes parte. És do clube de fãs do El Grande Americano. Por amor de Deus. O teu amor. Convém termos a noção, é assim, é um bocado de respeito do Rey Mysterio para uma pessoa que é realmente para ele, porque temos de ter noção que isto é o Rey Mysterio Júnior, como é que as pessoas não esqueçam disso? Quem é que treinou o Rey Mysterio Sénior? Ele é grande americano. Quem é que treinou o Rey Mysterio Sénior? Ele é grande americano. O Eddie Guerra Júnior, ele é grande americano. Portanto, no fundo, se temos, por exemplo, um Dominic Mysterio, talvez o melhor wrestler do mundo neste momento, é muito graças ao grande americano. Portanto, acho que o legado dele devia ser respeitado, de início ao fim, e finalmente, quer dizer, finalmente não, porque ele só não chegou a este nível ainda, só ainda não esteve no palco da WrestleMania, porque não quis, porque não precisava. Ele está mais habituado aos grandes palcos da 4A, que é uma empresa de wrestling do México, uma promoção de wrestling do México, que tem a 4Mania também, que eles costumam fazer, que é talvez o maior show à face da Terra. O ringue não é o ringue não é um hexágono, tem 10 lados, na verdade. Exatamente. Tem 10 lados. Exatamente. E tem 20 cordas. É uma coisa do outro mundo. Sim, por isso é que ele se tornou especialista dos luchadores, porque não há ninguém que conheça tão bem as cordas como ele, não é? Sempre teve que lidar com 20, ao contrário das pequeníssimas 4 que os outros têm. Portanto, sim, sem sombra de dúvida, uma pessoa que está bastante acima, que está num nível bastante elevado e que finalmente vai poder mostrar a um público americano que até agora não merecia vê-lo, sinceramente. Acho que por uma questão intelectual ele próprio se recusava a mostrar-se perante eles. E agora, finalmente, vai-lhes dar essa oportunidade numa altura em que eles tanto precisam de alguma lucidez e de algum brilhantismo para iluminar as vidas deles. Ele vai permitir-se a isso agora em abril. Isso acho que podemos todos dizer que o grande americano passa a ser o esgaio. Convém lembrar que a principal figura do wrestling mexicano e dos lutadores que foi treinada por ele foi obviamente o Mr. América, que é filho dele,
convém recordar. Sim, sim, e não podemos esquecer que ele também treinou, foi ele que treinou Juan Cena, essa lenda do wrestling que ainda não sabemos onde está. Provavelmente está a fazer combates com outra lenda que ele treinou, El Generico. Saudades do El Sim, Generico. sim. Eu ouvi dizer que ele também era cuidador no orfanato que ele tem lá no México. Sim. Sim. Acho que é um dos membros fundadores. É um membro dos ele próprio também órfão de tios. Quem não é órfão de tios e nos proporcionou um excelente combate individual foi a Lyra Valkyrie e Bayley, que se parecia claramente que íamos ter se calhar um combate no WrestleMania. O que é verdade é que tivemos um combate no Raw, combate dele bastante interessante. E o que eu te pergunto, Luís, é: achas que esta vitória com a Bayley, se calhar o adversário mais difícil que a Lyra teve enquanto campeã do Intercontinental, vai finalmente fazer ela solidificar-se na posição enquanto campeã, quando comparada, por exemplo, a outra campeã de mid-card, que tem feito, se calhar tem ficado super over, e se calhar as pessoas mais overs neste momento na divisão feminina da WWE, que é agora falta-me um nome, desculpa. Agora fiquei. Chelsea Green, desculpa. Isto é 11 da noite e já não dá para mais. É assim, o grande defeito da Lyra é mesmo a questão da personalidade. Ainda é algo que ela ainda não trabalhou. Ela, de certa forma, e esta comparação talvez já tenha sido feita, ela recorda-me um bocado, e vamos ver se ela tem isso dentro dela, ou algo semelhante. Ela lembra-me um bocado a Becky antes de encontrar quem é que podia ser a personagem dela. Só que melhor no ringue. Ou seja, ela no ringue está tudo ali, está tudo lá, mas ainda tem que descobrir quem é a personagem dela e o que é que a personagem dela quer dizer. E acho que é o único defeito dela neste preciso momento. Ou seja, eu acho que para já, enquanto ela não descobrir isso, enquanto não tiver uma história com mesmo a sério para poder pegar e explorar, acho que vai ser sempre olhada como uma coisa, uma pessoa vai olhar para ele e não se calhar vai valorizar tanto quanto podia. Contudo, vitórias sobre uma figura como a Bayley, obviamente que tem grande impacto e que ajudam à festa. Agora, também convém ter noção que esta não é a Bayley de, por exemplo, há 3 ou 4 anos. Não está na mesma posição no card, não tem o mesmo estatuto, digamos assim. Mas ainda assim acho que uma vitória bastante positiva para a Lyra. Agora só acho que lhe falta mesmo esse detalhezinho, que é descobrir quem é que é a personagem dela. Gonçalo, concordas? E achas que tudo pode ser reason para a Lyra Valkyrie e este título intercontinental pode ser só uma stepping stone na carreira dela? Ou achas que esta falta de, vamos chamar, carisma ou personalidade, não mais carisma, porque parece-me que ela tem carisma, eu acho que é mais a rever a sua personalidade, eu acho que é uma questão de personalidade, poderá fazer aqui ela passar aqui as passas do deserto um bocado como a Becky, por exemplo. Eu vou dar um exemplo. É a tal diferença entre carisma e personalidade. O Austin Theory, um gajo com imenso carisma, só que não tem personalidade. Sim. Estás a ver? É por aí. Eu vou ser sincero, eu não só comecei a ouvir falar da Lyra Valkyrie quando ela veio do NXT, quando ela foi chamada para o main roster, porque eu sou sincero, não conhecia mesmo a Lyra, nem como personagem, nem como lutador, ou seja o que for. Partilho um bocadinho desse sentimento, sim, parece um bocadinho que está ali alguma coisa por lapidar e parece ali alguma pedra ainda por lapidar. Acho que pode vir ali alguma coisa. Mas sim, vejo ali muito uma Becky ali um bocadinho ali antes de ser o da Man e quando tinha aquela personagem um bocadinho
sem sal, digamos assim, que era a Becky antes de toda aquela situação. Mas sim, partilho muito essa opinião, sim. Eu acho que sinto que foi dado o título demasiado cedo à Lyra. Pronto, isso é o que eu acho. Enquanto que do outro lado, dar o título à Chelsea Green foi uma boa decisão. Mas no caso da Lara Valkyrie, eu acho que foi dado demasiado cedo. Acho que é uma questão dela crescer com o título e o título crescer com ela, porque o título neste momento não é algo assim tão valorizado, digamos assim. Embora, sou sincero, se houvesse um combate na Mania entre ela e a Bayley, mesmo que fosse ali um quarto de hora ou o que seja, nem que fosse para a Lara reter o título, mas ter ali um combate bom com a Bayley para a Bayley poder também ser trabalhar bem com a Lyra, talvez. Mas é tal coisa, ainda é um bocadinho verdinho, acho que ainda também, obviamente, também estamos a falar de uma lutadora que entrou há pouco tempo no main roster e é normal que tenha aqui demonstrado se calhar aquilo que nós se calhar vemos nela em termos de potencial. Questões. Se não há nada mais a falar do Raw, vou só aqui falando de duas ex-campeãs femininas do NXT, vou só dar aqui um lamiré sobre o NXT. Só vou falar daquilo se calhar mais interessante que saiu do NXT após um combate entre a Miss Parker e a Jordan Grace, que acabou em disqualification. E parecia-me que íamos ter um triple threat no Stand and Deliver pelo título feminino. E na verdade vamos ter um Fatal 4-Way, porque houve alguém que voltou, Julia, com o seu incrível cabelo azul, e virou ele, de uma forma surpreendente, atacando Stephanie Vaquer. E vamos ter aqui um Fatal 4-Way bastante interessante, em que vamos ter se calhar três das melhores lutadoras atuais e uma lutadora claramente a subir nos rankings ao nível do NXT, claramente com muito para dar. Não sei se algum de vocês anda a acompanhar o NXT, portanto, não tem muito a dizer sobre este combate, mas calculo que sejam ambos Oba Feminists, espero. Porque se não forem, também posso vos expulsar deste podcast. Bem, fechando aqui o tema da WWE. Sempre gostei mesmo muito do Obafemi Martins, que jogava no CSKA Moscovo. Obafemi sempre. Obafemi devia ser alguém. O que não é sempre. E em mais um capítulo do Tony Fumble. Foi o Dynasty, não é, meus amigos? Foi o Dynasty. Eu não sei se algum de vocês viu o Dynasty, mas porque é que eu estou aqui a falar do Dynasty? Eu não vi o Dynasty, mas tenho que falar aqui daquilo que eu vi. E nós falámos aqui no último podcast que podia ser o Dynasty a grande resposta. Só antes que aqui acabes, uma coisa que eu ouvi sobre o Dynasty eu não vi, porque não consigo, porque aquilo é muito grande e precisamente por isso eu ouvi rumores que ainda não acabou, ainda continua. Acho que ainda vai a meio do card agora. Agora neste momento estamos É muito grande, não consigo. That was she said. Mas ok. Malta, eu estou-me a tentar controlar estando nesta posição, mas metem-me esta, eu tenho que encostar. Mas naquela que seria a resposta aos cânticos de Tony Fumble e aquilo que nós acreditávamos que ia ser o fim do Reign of Terror de Jon Moxley, o senhor Tony Khan decidiu fazer double down e trazer as duas Charlotte Flair da AEW para esta história. E tivemos não só o Jon Moxley a vencer o World Strickland, como com interferência dos Young Bucks. Primeiro, Gonçalo, já vimos aqui o Luís a dizer que não viu o show. Gonçalo, não sei se viste alguma coisa do show. Mas mais do que isso, o que é que vocês têm a dizer sobre esta decisão?
É assim, a interferência em si, envolvendo naquela história com a questão do John Moxley e dos D-Riders, que não posso dizer, o Death Riders, portanto, como queiram chamar. Na altura, quando os Young Bucks houve um Não, segmento no Dynamite já há uns não tempos. podes dizer D-Riders porque ficava muito parecido com Dick Riders. E eu acho que isso verdade. não é na AEW, é ali no OnlyFans. Diz o Luís, diz. É assim, tendo em conta que ele mantém o título, pode até continuar. O título de quê? O Gonçalo percebeu. Tendo em conta que o Mox manteve o título, Passou-me. esquece, Bruno. Continua. Segue. Passou-me. Segue. Cigarros. Mas falando em Dick Riders, um abraço para a Bonnie Blue. Ok. Bem, continuando. Portanto, olhando para a história em si dos Young Bucks com o Moxley e tudo mais, na altura do Dynamite até foi um segmento tanto dos Young Bucks tipo, desaparecerem da TV durante uns tempos, até ao regresso deles no domingo. Que o que eles tinham dito tinha passado um bocadinho ao lado, só que como foi um segmento um bocado confuso, porque toda a gente estava a olhar para o que estava acontecendo no ringue e fora do ringue, porque estava tudo à porrada e tudo mais. Aquelas palavras passaram um bocadinho ao lado, mas deu sempre a entender que os Young Bucks iam estar sempre a um passo de distância ou a um bocadinho de distância de poderem ajudar o Moxley, porque viam sempre um bocadinho a maneira como o Moxley supostamente vê a AEW era a mesma forma como os Young Bucks olhavam para a AEW. E só nesse aspecto, tipo, ok, consigo entender de certa forma o motivo para quererem juntar os Bucks ao Moxley e aos Death Riders. Mas acontece que aquilo foi péssimo, foi horrível, foi estúpido, foi um booking completamente preguiçoso e já ninguém se lembrava que é o mais importante no wrestling, que é mesmo as promos que são feitas há não sei quantos anos ou o que seja, poderão vir sempre a ser utilizadas um dia mais tarde. E aquela promo dos Bucks antes de desaparecerem da TV e depois até regressarem no domingo, foi muito isso, foi muito de uma de tipo, ok, eles fizeram aquela promo, mas quase ninguém se lembrava daquilo. Se não dizer, ninguém se lembrava daquela promo, ninguém se lembrava daquelas palavras. Portanto, todo o segmento, toda a situação durante o combate, porque durante o combate, depois houve interferência, depois o árbitro acho que ficou KO, ficou a dormir um bocadinho, porque estava cansado. Depois vêm as luzes apagam-se, vêm os Bucks, o V-Trigger no Swerve, depois o Mox acaba por vencer. Mas já ninguém se lembrava da possível aliança entre os Young Bucks e o Moxley. Isso acaba por provocar muito. O main event não soube nada. Olhando para estava só mesmo aqui percorrendo o main card, o main card no geral. Novamente, tiveste só ali a questão do Will Ospreay com o Kevin Knight, que apesar do Kevin Knight ser uma nova contratação da AEW, o Will Ospreay carregou ali um bocadinho o combate, como ele seria também de certa forma de esperar, mas o Kevin Knight para a nova contratação da AEW e para ser ali tipo mais um gajo para mais um mid-card, ok, tudo bem, era para os quartos de final da Taça da Carica da AEW, portanto está tudo certo. Tivemos a cena do Zerd Syndicate com o MVP, com supostamente ali meio que uma interferência do MJF. Eu não estou a gostar nada da história e enfim, só que aquilo acaba. Venceram a Learning Tree do Big Cass, ou melhor, do Big Bill e do Brian Kidd, com o Jericho alguns por ali, mas a comparação já não vai tratar. A Monet venceu a Julia Hart, tipo, ok. Tivemos a heel turn dos FTR ao Edge. Parece-me que, olhando um bocadinho a longo prazo, a questão da AEW, acho que eles vão acabar por juntar, e eu não gosto nada dessa ideia, mas vão acabar por juntar o Edge com, ou melhor, o Cope com o Christian Cage,
que nunca aconteceu. Só aconteceu o Edge e Christian, nunca aconteceu o Kofi e Christian Cage. Portanto, é preciso lembrar que isto é uma parceria inédita. Mas tivemos essa heel turn que, tipo, sure, já se esperava, já estava à espera que fosse acontecer. Não tenho nada a acrescentar. Epá, o Dynasty em si, no geral, foi um pay-per-view tipo B-level. Pronto, mesmo em termos de qualidade dos combates no geral. Só que, tal como no pay-per-view anterior da AEW, tu vais-te embora com a última imagem com que ficaste. E no último pay-per-view também tiveste um main event péssimo, que acabou pessimamente, e essa é a imagem que ficou, mas foi um pay-per-view muito bom. Este foi um pay-per-view porreiro, é agradável de se ver, mas ficou completamente manchado por aquilo que foi um main event péssimo, mais e a IW colocou-se numa posição neste momento, porque eu acho que toda a gente queria que o Swerve ganhasse. E quando tu queres, e quando todo o público está a pedir que seja o Swerve a ganhar, e isso não acontece, eu acho que a IW entra aqui num caminho muito perigoso e muito espinhoso de como é que nós vamos conseguir dar a volta a esta situação, tendo em conta que nos acabamos de enfiar num buraco e num caminho muito apertado, em que a gente tenta só de andar em frente e não tropeçar em nada. E mesmo que consigam fazer este percurso, vai demorar um bocadinho até o público, até terem o público na mão, digamos assim. E depois temos aquele segmento no Dynamite que, epá, por amor de Deus, epá, Foi muito não. mal. Foi tudo mal. Eu não quero. Sim, desculpa só para terminar, eu não quero ver o Kenny Omega naquela posição porque o Kenny Omega é demasiado bom para fazer aquele tipo de promos. É demasiado bom. Estamos a falar de um gajo que já devia estar a fazer o programa com o Okada e para o programa com o Okada. Epá, e deixem-no ficar ali. Façam o combate de mid-card com o Omega, que o Omega é exímio a elevar talento do mid-card. Façam isso à vontade, mas por amor de Deus, não, eu não quero ver nos próximos meses o Omega envolvido em no que quer que seja, com os Young Bucks ou com o Moxley, ou seja com o que for. É o chamado desenrasquem-se e vocês é que se meteram no buraco e agora boa sorte a conseguir saírem desse buraco, porque o Swerve, toda a malta queria que o gajo ganhasse. E tinhas ali, mesmo que o Swerve ganhasse, tinhas ali a história a seguir com o Hangman Page, porque tens toda aquela situação do Page a dizer que tu queimaste a minha casa, e não sei, tu foste a minha casa, não sei o que, e o Swerve a dizer eu sei, do género, eu admito o que fiz, tipo, está ali, tens ali o produto, tipo, a partir dali podes pegar nesta história com um título de preferência e finalmente a levar o título principal àquilo que ele é, que é o título principal. E neste momento tens um título que não vale o main event. E isto nem aparece. É muito. E É nem uma aparece. malinha. E isto é muito preocupante tanto numa IW, seja no que for, mas é muito preocupante quando tens o teu título principal numa situação dessas. Pior do que isso é quando tens um all-in cada vez mais à porta e tens que começar a vender bilhetes porque as vendas estão bastante curtas. E mais do que, não sei se vocês concordam, mais do que a questão das pessoas quererem o Swerve a ganhar o título, as pessoas queriam que o Moxley não ganhasse o título. Eu acho que eu nunca vi uma decisão a ser tão contestada pela fanbase mais hardcore da AEW. Eu estive a ver uma estatística que temos cerca de 25% de toda a existência da AEW teve o John Moxley como campeão. Não, imagina, uma coisa é certa, que sempre que eles tiveram alguns problemas, eu lembro que houve ali uma fase quando houve as relações com o Punk e tudo mais, que ele foi tipo bombeiro, o homem ia de férias, suposto ir de férias, e de repente foram chamá-lo de emergência para tipo, olha, resolve esta situação, ficas com o título, está-se bem? Portanto, imagina, até percebo que haja um certo respeito e dedicação a ele, não é? Porque é uma pessoa que está lá quase desde o início e tudo mais. E tiveste acho que foi num Dynamite, se não estou em erro. Foi aquele spot do Moxley que ninguém gostou. Foi aquele spot com aqueles ferros, se não estou em erro. Aquilo parecia uma espécie de vassoura, mas aquilo depois ficou ali espetado.
não tanto no Dynamite em si, mas antes, ele estava numa cidade qualquer nos Estados Unidos, estava para aí a 9 horas de distância e estava a nevar bastante. E ele tinha das duas uma possibilidade de apanhar o voo que demorava 3 horas ou o que é que era de voo, ou então punha-se num carro e conduzia 9 horas até chegar ao local do Dynamite e fazia o programa. E o gajo fez exatamente isso. Portanto, vai mais de enquanto é que estavas a dizer, Luís. Ele é mesmo um bombeiro, porque o gajo literalmente conduziu 9 horas de carro só para chegar ao Dynamite para fazer o segmento, o programa e o que seja. Sim, Não, é tal coisa. em que ele levou os picos. Sim, o gajo é completamente viciado. O gajo é completamente viciado em trabalho e no wrestling. Isso é mais do que óbvio. Já no tempo da WWE, supostamente ele era o gajo que mais datas tinha, mesmo em house shows e tudo mais. Era uma coisa de loucos. Pá, mas tudo bem, podes querer valorizar trabalho e tudo mais, mas se é como vocês dizem, e o público no geral já está mesmo com fartinho de tudo, sei que tenhas uma razão na história muito boa para conseguir dar a volta a isso, como aconteceu, por exemplo, com o Roman. Pá, se calhar é melhor não fazer, digo. E só rematando aqui, vou fazer as minhas palavras. Uma música de Ricardo Araújo Pereira em relação ao regresso dos Young Bucks. Ainda agora começou e eu já estou fartinho. Meus senhores, têm mais alguma coisa a falar? Falem agora ou calem-se para sempre. Não. E é, infelizmente, comigo a cantar que vamos fechar esta edição do Vamos Falar do Wrestling. Sem antes, é certo que é bem pior ser eu do que ser aqui o nosso amigo Luís. Era ser uma forma muito mais bonita de acabar este podcast. Sem antes, obviamente, pedir-vos encarecidamente, se puderem, contribuição para continuarmos a fazer e a trazer-vos este tipo de conteúdos e outros através do Patreon em patreon.com/VFF1. Mais informações em vff1.com. Sigam-nos nas nossas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no X. Juntem-se às nossas comunidades do WhatsApp, onde falamos de diversas coisas, nomeadamente da NBA e de Luka Doncic. Luka Doncic, ele que voltou a Dallas. E eu sei, Luís, não sentiste lá muito bem com o regresso dele, até porque ele fez um imenso show naquela arena, como já fez diversas vezes. Eu adoro que lhe mostraram um vídeo para pôr o homem a chorar e desconcertá-lo todo e de repente o Luís é fã dos Mavs? O Luís é fã dos Mavs. E o Luís, os meus sentimentos, desculpa lá. E é que imagina, é que para tu teres noção, imagina, eu quando comecei a ver NBA consistentemente, agora não tenho conseguido ver, mas quando comecei a ver consistentemente foi. Mas sabes o que é que foi na altura que draftaram o Doncic, que fizeram o trade pelo Porzingis e tudo mais. Ou seja, eu estava ali e eu, isto estou entusiasmado, isto vai ser fixe. Estás a ver aquele meme que é tipo uma pessoa que tomou muitas vitaminas, tipo antes e depois? Estás a ver, pronto, tudo depois, neste momento. Luís, mas se não tiveres tempo para acompanhar a NBA, podes sempre acompanhar o Vamos Falar de NBA com Bruno Tomás, Cirila Luísio, Gonçalo, o Gonçalo que já nos acompanhou muitas vezes, e com o nosso recente pai, o nosso Rafael. Mando um abraço. Ele que entrou aqui no clube dos membros do podcast que são pais, em que o nosso amigo Luís também já faz parte, o nosso super pai. Vejam como é que a diferença dele nos podcasts iniciais para agora. É um homem que não sabe o que é dormir. É um homem que não sabe o que é dormir. Não tenho muita razão de queixa nesse sentido, por acaso. Ele está a dormir desde as 8, só acorda. Ele está a dormir desde as 8, há bocado e só acorda amanhã às 6, portanto, dá-se bem. Espetáculo.
Quem me dera ter essa vida. Quem me dera ter essa vida. Em vez disso, estou-vos a aturar a vocês os dois. Mais uma vez, patreon.com/vff1, vff1.com. Voltamos para a semana. Ainda não sabemos dizer o dia. Estamos a tentar combinar esta previsão para a WrestleMania. Vai ser complicado. Estamos a ver o que é que vamos fazer. Mas prometemos que vamos fazer de tudo para que vocês tenham conteúdo do bom, nomeadamente eu a falar sobre 2 horas sobre o facto do Homens não estar na WrestleMania. Malta, fiquem bem e até para a semana.